Salve, bom dia. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui especial para todo aquele que pertence à comunidade racional, leitores e estudantes do livro Universo em Desencanto, baseado no que eu tenho visto nos últimos anos. Eu gostaria de fazer algumas análises do texto e você que está interessado em acompanhar, você pode pegar o seu livro aí, 19º fascículo da réplica. O capítulo chama-se As Formas do Passado, do Presente e do Futuro. Tudo sempre em transformações e modos diferentes. Para que eu possa fazer a leitura sem interrupções, eu vou dizer que, no meu entendimento, o que está claro para mim, eu não sei para você, é um capítulo específico falando sobre divisões no meio racional. Então, se você pertence a uma das 3 ou 4 divisões do meio racional, talvez você ainda tenha tempo e humildade para reconhecer o seu próprio erro. A minha leitura eu poderia estar fazendo para mim mesmo e aprendendo com o racional superior, mas decidi compartilhar com você, leitor e estudante, que ainda tem tempo. Ainda tem tempo para que você consiga compreender o que está certo e o que você sente que está certo, o que está errado e o que você sente que está errado. Então eu vou fazer a leitura e vou tentar não fazer nenhuma consideração com o que está sendo lido e no final vou fazer uma análise concluindo o capítulo. As formas do passado, do presente e do futuro. Tudo sempre em transformações e modos diferentes. A linha racional é uma só. Não existe 2 linhas. Quem, por desrespeito e abuso, criar segunda linha, já está na classe inferior. Já desceu para a classe inferior por estar contra a verdadeira linha. A linha racional é uma só. E quem se afastar desta linha está já em classe inferior. Vai correr todas as classes inferiores. O mundo racional é um só. O racional superior é um só. E a linha racional é uma só. Quem criar linha diferente já passou para a classe inferior. Quem estiver afastado da linha racional já passou para a classe inferior. Quem se afastou do mestre, por isso ou por aquilo, se afastou da linha racional, já passou para a classe inferior. Quem virou as costas, por isso ou por aquilo, virou as costas para a linha racional. Já passou para a classe inferior e descendo para classes inferiores.
Quem julgar que está certo assim, está completamente errado, porque racional é uma coisa só, não desvirtua do seu ser, e racional tem equilíbrio para respeitar o que é de respeito e obedecer o que se deve obedecer. Os verdadeiros racionais estão na linha racional e os falsos racionais estão fora da linha racional. Os falsos racionais são aqueles que, com seus atos, com seu procedimento, com sua propaganda ofensiva e humilhante contra o dono da obra, que é o racional superior da Terra. Esses estão fora da linha racional. Já estão na porta de baixo, há muito pertencendo já às classes inferiores, pelo abuso e pelo desrespeito. Os falsos racionais são todos aqueles que se dividiram. Racional é uma coisa só, não se divide. Racional não tem facções separadas, é uma coisa só. Racional, a linha é uma só. O mestre é um só. Racional não tem instituição de espécie alguma, nem organização de espécie alguma, e quem assim procede está contra o racional. Classe inferior. Racional não tem centro, não tem sinagoga, não tem casa de pregações, não tem templo, não tem associação de espécie alguma, atende todos dentro dos seus lares. Racional é uma coisa só, e é condenado aquele, pelo mundo racional, que criar qualquer espécie de instituição para a propaganda racional. Classe inferior, para todos que saírem das normas do conhecimento racional. Assim, digo, porque existem muitos aventureiros, oportunistas, que gostam de se aproveitar de coisas de importância para tirar partido comercial. Esses são os falsos racionais e serão chamados à responsabilidade de seus abusos. Esses já estão em classes inferiores, já desceram de classe. São os que não respeitam e que ainda estão fingindo que respeitam, para enganar e trair quantos puderem. Então esses estão fora da linha racional, porque racional não desequilibra da sua linha. A linha é uma só, não existem duas. A verdade é uma só, não existem duas. Todos esses e essas já estão em classes inferiores. Já desceram para classes inferiores, por desrespeito e abuso ao dono do conhecimento, o racional superior da Terra. Tem pessoas que fingem que respeitam, mas na realidade
não respeitam coisa alguma. Quem respeita, prova com seus atos e sua conduta. As obras do mundo racional são de um mundo superior, e o superior tem sempre que ser respeitado pelo inferior, porque o inferior precisa do superior. As obras inéditas de um mundo superior são superiores ao mundo inferior. Não pode nem tem cabimento estar sob as ordens do mundo inferior, por ser uma obra de um mundo superior. Vindo à Terra a salvação de todos para a salvação do inferior, a volta do inferior ao mundo superior. Então, o que é do mundo superior não pode ser atingido pelo mundo inferior. As normas do superior são diferentes das normas do inferior. O superior são normas superiores à do inferior. O inferior rege de sua maneira e o superior rege de outra. O superior rege com a supremacia racional. Irracional tudo é, e todos são, em classe inferior e classes inferiores. O vestígio superior é do regídio racional. Racional é consciente e positivo, e o inferior completamente diferente pela sua inferioridade. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional, completamente diferente do mundo em deformação racional. Os puros, limpos e perfeitos têm uma linha e o mundo inferior outra completamente diferente. E assim, tudo chega ao seu dia de conhecimento e reconhecimento para ajustar tudo em seus lugares. A vida racional é uma vida, e a vida da deformação racional é outra. A vida do mundo superior é uma, e a vida do mundo inferior é outra. E essas obras são do mundo racional, o mundo superior, do racional superior. Não são de ninguém do mundo inferior. Se fossem de alguém do mundo inferior, então estariam por conta do mundo inferior. É um conhecimento que chegou no mundo inferior para a salvação dos habitantes do mundo inferior, que é o conhecimento de volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo superior, o mundo racional. Então, os modos do inferior não podem atingir o superior. O mundo superior não pode ficar sujeito aos moldes do mundo inferior. É uma obra de cosmogonia racional, dos direitos divinos de ser racional ou do ser racional. É a planta verdadeira cosmográfica da cosmografia de todo o cosmo e de todo o universo. É a suprema fonte racional. É de um valor inigualável, inestimável valor racional, por ser de razão suprema a tudo e a todos, por ser do supremo mundo racional. Que o sentido correto e certo é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a voz suprema, a voz racional, a voz do mundo racional, a voz da salvação do animal racional, e assim, nessa aquarela do amor ao próximo, como a si mesmo, só mesmo na linha racional, só mesmo na supremacia racional, somente no mundo supremo é que pode soar este eco divino, por ser de forças e poderes extracósmico racional. E assim chama-se tudo isso
o encontro com a verdade das verdades, o encontro com o Deus verdadeiro, habitante do mundo racional, o racional superior, que somente o racional superior é que podia salvar o animal racional inferior, e o animal racional inferior dependia do racional superior à sua salvação. E assim o mundo superior, que é o mundo racional, salvando seus habitantes que habitam o mundo inferior, o animal racional. Então, o mundo superior não pode estar sujeito às normas de um mundo inferior. O mundo superior, que vem salvar os habitantes do mundo inferior, não pode estar sujeito às normas do inferior. A supremacia universal é racional, a razão suprema da originalidade. A originalidade é racional. O animal racional é de originalidade racional. Sua origem é de razão suprema, do supermundo racional, do supremo mundo racional. Racional é a raiz fecundadora da origem, que formou e deu forma aos seres racionais. Raiz suprema, o racional superior, e a originalidade de serem racionais. Racional é o tabernáculo da individualidade de animais racionais, sendo este tabernáculo de origem racional, que existe em todas as cláusulas da volta do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, o animal racional, com o tabernáculo racional em suas mãos, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E assim, a vida do animal agora vai mudar muito, por ter certeza e convicção racional de estar junto e unido ao verdadeiro Deus, o racional superior. Então, a alegria e satisfação se torna emocionante e racional, por sentir, ver e saber que está de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A emoção do encanto é grande, porque não contavam mais com coisa alguma deste panteão de sofrimento, da vida da matéria, e hoje, ao receber esta dádiva divina, sente a emoção, a alegria e satisfação de saber que está salvo eternamente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque não é com histórias que se vence, é com a verdade das verdades patente, comprovada racionalmente. Estavam todos já desiludidos das histórias que não salvaram ninguém. E assim, vendo e sentindo a verdade das verdades que vem do além, do mundo racional, campo de luz, de força para erguer todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Tirar todos desse negativismo da matéria que subornou todos vexatoriamente. Por serem seres de um visgo fraudulento e por serem deste visgo fraudulento, por terem cometido a fraude de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Porque não estava pronta para entrar em progresso, é que se deu esse evento de virem parar aí como estão, perdendo tempo porque daí não são, e por daí não serem, é que são dotados dessa vida provisória e temporária de curto espaço de tempo. São pseudos materiais, são resmungos do nada ser, e por nada ser se acaba em nada. Pareciam tudo ser, porque estavam sob o domínio da ilustração do bicho, o elétrico e magnético. Sobre a ilustração do bicho, viravam bichos e procuravam imitar os bichos,
como se há uma sobrepele formoseada, fantasiada que é a roupa, que assim os primitivos viram os bichos mais lindos do que eles, peles bonitas, lindas, de várias cores. Então, dizem os primitivos, os bichos não podem ser melhores que nós. A nossa pele é feia, é de uma cor só. Então aí começaram a matar os bichos e tirar as peles para se cobrirem com elas, de vários bichos, todas emendadas, para ficar mais linda, rica e bonita, para dizerem que eram mais bonitos do que os bichos, para ficarem mais bonitos do que os bichos. Então, nesse tempo, eram bichos racionais e bichos irracionais. E assim a invenção ficou aprovada. Os chefes de tribos eram os primeiros a dizerem: os bichos não podem ser mais bonitos do que nós. Nós, à vista dos bichos, somos feios. A pele é uma cor só. Então aí foi que nasceram as vestimentas de penas lindas e bonitas, chiques e encarnadas, de pele e de pelo. Foram os bichos racionais que pensaram como bichos e inventaram as vestimentas, as vestes, para se destacarem, serem uns mais bonitos do que os outros, de acordo com a indumentária. Indumentária de primeira, de segunda, de terceira. Então, aí tinham as classificações. E até hoje, no meio dos civilizados, fica provado a invenção dos bichos racionais. Isso é para verem que ainda estão com a indumentária dos primitivos bichos racionais. Daí então nasceram os enfeites do corpo, da vida da matéria, porque antes era muito pior, eram cobertos dos pés à cabeça, uma lapidação, e o desenvolvimento cultural aliviou um pouco e saíram das regras antigas e surgiu o modernismo, mais à vontade. E assim, cada vez mais à vontade, cada vez mais nus, com o tempo dessa forma, poucos usarão indumentárias. Porque tudo é dos antigos, que não tinham consciência do que faziam, e hoje, com o desenvolvimento cultural, o que é dos antigos veio perdendo valor aos poucos. Como tudo veio perdendo, está aí como nasceu a presunção, a vaidade e o orgulho. O destaque de quererem ser uns melhores do que os outros. E assim foi o começo. Os bichos racionais queriam ser melhores do que os bichos irracionais. Então hoje tudo tomando forma diferente e futuramente mais diferente, porque tudo vai mudando, as formas, as modas, os costumes. Os costumes de 100 anos passados eram uns, daqui a 50 serão outros, e mais 50 outros, e tudo vai mudando. E chegará o tempo, desta forma, a forma natural de ser, porque tudo muda, tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã outra, depois outra, e assim sucessivamente. Então daí nasceu a prosa, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o vaidoso, o luxento. Tudo tem as suas épocas. Como já se passaram tantas, como a dos reinados. Rei de coroa, rainha de coroa, era o que valia na época, a coroa, as princesas, os príncipes, os coroinhas, e tudo se acabou.
porque tudo passa e tudo está errado, tudo passa, tudo muda. Então, tenha razão de ser hoje e amanhã já é apresentada outra razão de não ser. Tudo sempre mudando, remodelações de tudo, cidades, costumes, leis. As épocas passam, tudo passa e tudo se acaba. Como já se acabou nos modos e métodos do passado, porque tudo evolui, tudo cresce na evolução dos tempos, até alcançar o ponto positivo, o ponto racional, a linha racional. Então, é o ponto final, a linha racional. A evolução da matéria é tanta que todos já se acham cansados e exaustos da luta da vida material, e está na hora de todos subirem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Com respeito e obediência, todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida só é embaraçada e embaraçosa para os que vivem por conta do vento. Quem vive por conta do vento está sujeito a complicações, por não ter uma proteção poderosíssima para resolver e solucionar quaisquer que sejam os males e engodos que apareçam. Com a grande proteção, não tem engodos, não tem males, não tem atrapalhação de espécie alguma, porque quem domina e resolve é a proteção suprema a tudo e a todos. Então quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido escuta. E assim, quem tem o racional superior não é para ligar nem dar importância a bobagens de quem sonha e que nada é. O racional superior sempre conservou a boa e bela tranquilidade de todos que estão por conta do racional superior. Nem tudo é preto como pintam. E as aparências fazem confusão. Sem existir confusão a fazer, e assim, tudo limpo, tudo claro, tudo bom, tudo dócil, o que parece ser não é, porque o racional superior está noite e dia e dia e noite, valendo por tudo e por todos. Porque o racional superior aqui está noite e dia, dia e noite, velando por tudo e por todos. Eu fiz a leitura do 19º porque eu vejo um movimento crescente. Aliás, isso não é novidade para ninguém. Então a minha conclusão é: ninguém tem o direito de rotular as escolhas do ser humano. Cada um tem as suas escolhas. E você que está ouvindo sabe exatamente do seu direito, do seu livre-arbítrio. Você escolhe a fantasia que quiser para a sua vida. Alguns acreditam que o cristianismo é o caminho certo, outros acham que é o judaísmo, outros o islamismo, e alguns acham que o caminho certo é a cultura racional. E se você acha que parava por aí, não para, porque quem acha que o caminho certo é a cultura racional, inicialmente lê os livros de cultura racional e posteriormente, se tiver sorte, se tiver vontade, se tiver desejo de deixar a condição de leitor para o resto da vida e passar a estudar, começa a entender a cultura racional. E se é estudante de fato, como a maioria usa essa palavra que eu acho que é mal empregada, eu acho que é você que vai dizer para você mesmo se você é estudante ou leitor. Então, se você disser que é estudante, você entendeu esse capítulo, né? 19º fascículo da réplica. Ele diz que não tolera as divisões,
que não existe outro a ser seguido a não ser o racional superior da Terra, que mestre só tem um, não tem dois, e que aquele estudante, que eu não vou considerar estudante porque é a minha opinião, né? Eu acho que é leitor. Aquele leitor que sonha que está com a cultura racional na mão, que está salvo, que está no caminho certo, ele está sonhando. E por que eu digo que ele está sonhando? Eu estou me baseando no livro e não na minha opinião. Ele está sonhando porque está dividindo, e se estiver dividindo, não está na linha racional, e não estando na linha racional, está na classe inferior. Essa informação não era nova para mim, já faz uns anos que eu já sei dela. Eu não digo do livro, mas eu digo da informação das classes inferiores. Mas certamente você que está dividindo, você que faz parte de uma divisão, você que compactua com a divisão, você que faz questão de estampar de que lado você está errado. E eu digo isso na minha opinião pessoal. Eu estou respeitando a sua escolha, mas estou comentando com você que você está errado. Baseado em quê? Na minha opinião? Não. Na opinião do autor. Desse que você diz que segue e que eu sigo. Porque se você segue o autor, está lendo que não tem uma outra forma a não ser a união. Mas certamente você rotula um estudante, rotula uma caravana, rotula um grupo. E eu não vou aqui deixar claro o grupo para não ofender o grupo, em respeito ao grupo. Então eu vou dizer o grupo número 1, o grupo número 2 e o grupo número 3. Se você faz parte de um desses 3 grupos, ou de alguns pequenos grupos, né, que se formam contra a cultura racional e contra os estudantes, um 4º grupo, um 5º grupo, você está errado. O racional superior acabou de afirmar nessa mensagem que você está na classe inferior. Então, a minha opinião pessoal, você está ouvindo esse áudio, faça uma reflexão na sua vida pessoal, se você de alguma forma está compactuando com qualquer divisão. Por exemplo, se você ouviu alguém lhe dar uma opinião que você deve criticar um outro estudante de cultura racional, ou um outro leitor, ou até mesmo quem não é estudante ou leitor. Se você ouviu no seu grupo, e eu vou usar a palavra grupo porque existe uma dezena de mensagens do racional superior, inclusive com áudio, falando sobre grupos. Se você é contra qualquer estudante, independente de quem seja, você está nas classes inferiores. Se você é contra quem não é estudante, independente de quem seja, você está nas classes inferiores. Se você faz parte do grupo 1 ou 2 ou 3 e não gosta ou rotula ou critica o grupo 1, 2 ou 3, você está nas classes inferiores. Se você acha que está feliz fazendo parte dos 3 grupos, você está nas classes inferiores. Porque racional não tem divisão. Racional não tem melhor ou pior, não tem mais importante ou menos importante, não tem mais sabido ou menos sabido. Racional é uma coisa só. E se você está me ouvindo nesse momento, você sabe que esse áudio é para você. Qual é a sua posição? É decidir se você quer continuar dividindo, se você quer continuar fazendo parte de um grupo. A solução que eu digo é a minha solução. Eu só tenho um lado, é o lado do racional superior e é o lado do livro. Eu só acredito no que está escrito e não na opinião de ninguém. Então, se eu estou seguindo o livro, eu acabei de ler o livro 19º, que é o fascículo, né? 19º fascículo da réplica, que ele começa falando sobre grupo e termina falando sobre isso. Esse meio termo, no meu entendimento, é uma abordagem sobre a vaidade e sobre a evolução do ser humano. Então, se você teve dificuldade de entender, um resumo aqui do início, que existe uma linha racional, ele vai definir isso em diversos livros, e existe a classificação de um mestre
de uma linha e de um só lado, não tem dois, não tem três. Então você que está orgulhoso aí, que está fazendo uma camiseta, independente do lado, aqui eu não estou falando de lado de ninguém, você que está fazendo uma camiseta e está achando que usando essa camiseta define o seu lado, você está errado. A camiseta da cultura racional, ela existe para divulgar a cultura racional. Então, se você acha que o seu lado está certo e o outro lado está errado, você está errado. Toda e qualquer forma de divulgação racional é válida. Toda e qualquer caravana de cultura racional é válida. Todo e qualquer estudante de cultura racional merece ser respeitado, inclusive aqueles que decidiram formar grupo e que já estão nas classes inferiores. A decisão não é minha, a decisão é do autor, não existe um capítulo, existem dezenas de capítulos que ele fala sobre divisão, sobre linha racional, sobre conduta racional e principalmente sobre um mestre. Ele fala muito sobre segundos ou terceiros, veja bem. Não existe um outro mestre. Ele acabou de dizer aqui, mestre é um só. Na segunda página do mesmo capítulo, no meu livro aqui, 21, ele diz, mestre é um só. Se você tem um segundo mestre, é respeitado. Nós respeitamos a sua opinião. Mas você sabe que está nas classes inferiores. Então não sonha com essa meta de que a sua vida está certa, de que as coisas estão certas. Se o raciocínio une e o pensamento divide e você está dividindo, você está pensando. Então coloca na cabeça isso. Se você está pensando, você está errando. Se você está unindo, está acertando. Então todo estudante de cultura racional, todo leitor de cultura racional e todo não leitor ainda do livro Universo em Desencanto merece o seu respeito, merece o seu carinho, merece a sua atenção, merece o seu apoio, porque você sabe o que ele não sabe. Então, como eu afirmo isso, eu sei o que você não sabe, e eu estou falando para você que faz parte de grupo. Se você está fazendo parte do grupo 1, 2 ou 3 e está achando que está certo, você está errado. Porque racional é uma coisa só, não tem lado, não tem grupo, não segue segundos ou terceiros e se baseia única e exclusivamente no que está escrito no livro Universo em Desencanto. Se você está seguindo uma outra cartilha, uma outra estrutura, uma outra base filosófica, ou se o seu mestre é um segundo ou um terceiro, você aqui está sendo respeitado. Essa é a minha opinião. Mas, de acordo com o livro que você supostamente segue, você está errado. E você certamente vai dizer que eu não sou a pessoa para julgar quem está certo ou errado. De fato, não sou. Então vamos lá. Só para fechar esse áudio, mais uma vez, como eu não sou a pessoa para julgar o seu comportamento, eu acho que o racional superior é, né? Quem, por desrespeito e abuso, criar segunda linha, já está na classe inferior. Então vejam que a opinião não é minha. A linha racional é uma só, e quem se afastar desta linha já está na classe inferior. Certamente você acha que não se afastou, você criou o seu conceito de linha racional. Tem que entender que são vários livros explicando o que é a linha racional. Mas ele define aqui, a linha racional é uma só. Quem criar linha diferente já passou para a classe inferior. Então eu não estou contra você que criou ou que segue uma segunda, uma terceira linha, ou 3 grupos ou nenhum grupo. Eu estou aqui comentando para uma pessoa específica. Você que pegou no livro de cultura racional, que acha que está colocando uma camiseta mostrando que faz parte do teu lado e o outro não faz parte do teu lado, você está errado. A camiseta, ela é uma forma de divulgar. Se você acha que a sua camiseta é a camiseta certa, é a camiseta do seu grupo, é a camiseta da sua opinião, daqueles que compactuam com as mesmas coisas que você compactua,
eu sugiro que você faça uma leitura boa nesse livro 19 da réplica. Claro que ele não é o único, existem outros livros maravilhosos que falam sobre esse comportamento. Eu não estou aqui fazendo uma análise de vários livros, mas de um capítulo específico, onde ele deixa bem claro, é evidente, que você não deveria seguir uma segunda linha. Então, se você não entende ainda o que é linha racional, vai ter que pesquisar. Mas eu digo que existem 3 grupos, e a definição correta é grupo. 3 grupos que seguem opiniões diferentes, caminhos diferentes, mas que 2 grupos estão meio que se acertando com relação à forma de divulgar. Não há nada de errado na divulgação, não há nada de errado na maneira de entregar um prospecto, na maneira de falar do livro. O que está errado é dividir. Dividir, motivar, inspirar as pessoas a se rotularem, se criticarem, a criar uma guerra desnecessária com pessoas que não deveriam estar guerreando, e sim unindo. E se raciocínio une, pensamento divide, e você compreendeu a verdade do que eu estou aqui expondo quando faço a leitura do livro, que ele diz que mestre é um só. Se você segue um segundo mestre, então você certamente não passou pelo 19 da réplica, E eu estou citando um capítulo de um livro. Eu não acredito que nenhum estudante mereça ser rotulado porque escolheu um desses 3 grupos, ou talvez os 3, ou talvez nenhum dos 3. Mas o meu objetivo principal é dizer que você poderia, se assim quisesse, sair dessa condição que já te classifica nas classes inferiores, por seguir um outro mestre, por seguir um outro grupo, por se sentir melhor em um grupo do que em outro, e comece a mudar os seus valores, comece a mudar a sua forma de ver. Se todos são seus irmãos, como pode você se sentir bem, rotulando, criticando, julgando esses grupos e essas comunidades? Você certamente acha que está certo e errado é sempre o outro. Então aqui o meu comentário não é em crítica do seu comportamento, mas uma tentativa de lhe fazer, você que está seguindo o grupo, de se orientar, de se salvar, porque ainda há tempo. Veja bem, se você acha que está com um livro de cultura racional na mão, está salvo, lê do engano. Você começa agora a refletir das dezenas ou centenas de capítulos que o autor faz uma narrativa sempre para 2 perfis. Um perfil que está com o livro na mão e que está perdendo o tempo, de acordo com o autor, perdendo o tempo. Se você acha que uma questão de tempo, fulano muda, beltrano muda, tem pessoas que não mudam. A pessoa que nasceu para ser Mas se você quiser mudar realmente, tem que rever o seu valor, tem que rever o seu conceito. O que você realmente quer? Aonde você realmente quer chegar com isso? Quando você veste uma camiseta de cultura racional e você acha que isso classifica um grupo e se recusa a vestir uma outra camiseta de cultura racional porque isso classifica o outro grupo, ambos estão errados. Porque a camisa de cultura racional é para divulgar o livro, não é para definir um grupo. Portanto, esses grupos poderiam estar usando 2, 3, 4, 5 camisas, não importa. Se querem se unir na composição de uma banda que seja uma maneira organizada, formal, todos podem usar uma camisa só. Existem regras na vida que a gente segue para tudo, para respeitar a nossa comunidade. Mas você não tem que se sentir ofendido por usar uma camisa para divulgar a cultura racional. E nem usar uma segunda camisa para provar que o seu grupo é melhor ou maior ou mais importante. Ou para provar que você não pertence ao grupo número 1, número 2 ou número 3. O que é feio, é muito feio. No meu pequeno entendimento sobre a cultura racional, que não nasceu para dividir, você que está dividindo, você que está seguindo aí o seu líder segundo ou o seu líder terceiro das comunidades e dos grupos, eu lamento muito, porque
É um direito seu, é um direito seu de seguir o que você quer seguir, é um direito seu de estar ligado às suas escolhas espirituais e religiosas. Você que está ligado ao espiritismo ainda e não conseguiu se desprender do espiritismo, você que está ligado ainda na sua própria religião, e eu vejo muito isso, né? Não conseguiu se desprender da própria religião, da sua antiga religião. Eu respeito, né? Respeitado. Só não acho que, no meu entendimento, eu sinta prazer em saber que você está nas classes inferiores. Não há prazer nisso. Não há prazer em rotular um outro estudante. Não há prazer em ver um estudante passar por dificuldade. Então eu sinto na minha obrigação de estar gravando esse áudio, a minha obrigação de dizer que você que faz parte do grupo 1, grupo 2 e grupo 3 é o meu irmão, independente da sua opinião, se você gosta ou não do que eu estou falando, se você concorda ou não, aqui está sendo respeitada a sua opinião. Eu só gostaria de te ver unido. É um desejo que eu sei que eu não vou conseguir, porque, como o livro fala, né, muitos já estão nas classes inferiores. Então eu deixo aqui um questionamento. E você? E você que está ouvindo? Você está seguro de que está no caminho certo? Você tem certeza de que esse texto que eu acabei de ler não foi para você? Então, eu gostaria que você refletisse, que você acreditasse que há uma possibilidade de erro, há uma possibilidade de você estar errado, assim como eu também posso estar errando. E que você saiba que a intenção é das melhores, para que você compreenda que todos são estudantes de cultura racional e todos merecem um respeito. Se a pessoa não conseguiu estudar e está só lendo e seguindo o que os outros falam, ela ainda tem tempo. É uma pena que tem muita gente que tem a preguiça de estudar, porque se realmente estudasse, como eu já ouvi, eu vou citar um caso aqui, o único caso para não alongar. Eu conheci dentro do Retiro Racional uma senhora que me afirmou que leu os 16 mil livros. Ela leu 16 mil livros, é um número muito, muito alto. Então, a minha conclusão imediata é que ela era a senhora do conhecimento. Ela conhecia tudo, porque ninguém lê 1000 livros 16 vezes e é burro. Não é possível que você não tenha aprendido absolutamente nada. E de fato eu notei que ela, além de estar totalmente desequilibrada, ela não tinha a menor capacidade de entender ou explicar a cultura racional. E eu vi com um tempo que existia uma certa gincana racional, uma competição de livros lidos. E eu vejo que a grande parte dessas pessoas que afirmam que leram os 1000 livros diversas vezes, elas não têm nenhum entendimento de cultura racional. Primeiramente, porque fazem parte de um grupo. Segundo, porque segue segundo ou terceiro. Se o racional superior, que explicou em um livro e não em 1000, que você não deva seguir um segundo ou um terceiro, então tem algo de errado com você. Se você leu em 1000 livros a mesma mensagem e continuou errando, tem algo de errado com você. E se você leu 16 mil livros, e aí eu digo para você, é muito livro. Você aprendeu alguma coisa com isso? Ora, vejam, é o seu tempo, é a sua vida, é o seu conhecimento. Ninguém tem nada a ver com isso. A pergunta que eu lhe faço para que você se questione: você aprendeu alguma coisa com isso? Eu estou lendo aqui um livro. Nesse livro de talvez 15, 20 capítulos que tenham dele, nem é isso tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. Um livro com 8 capítulos. Eu estou lendo um capítulo do 19º fascículo da réplica. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esse áudio sabe exatamente do que eu estou dizendo. E se você está usando uma camiseta para favorecer o seu lado, a sua opinião, eu sugiro que você se questione e reavalie a sua vida. Se você está seguindo o grupo 1, ou o grupo 2, ou o grupo 3, sugiro que você se questione. Porque estudante de cultura racional não participa de grupo. Estudante de cultura racional não divide.
Ele não vai para a internet para rotular A, B ou C e dizer: ó, fulano, não interage com ciclano, não faz isso, não entra na sala tal, não fala com esse. Como estão fazendo no WhatsApp, como estão fazendo na internet, dividindo os estudantes e os leitores. Então, nota-se que você que é leitor, que começa a estudar, sabe disso, sabe que não há sentido você dividir. Todo e qualquer ser humano, nesse momento 8 bilhões de seres humanos, são importantes, merecem respeito, têm um raciocínio. Se eles concordam ou não com você, a gente respeita, né? Então eu espero que você compreenda nesse bate-papo aqui que o objetivo é única e exclusivamente de alertar uma pessoa, talvez em um grupo de 10, a cada 10 uma pessoa, que ainda tem a chance de compreender que ela não tem entendido muito o autor. Eu aqui sou seu irmão e se você não acha que eu mereço respeito, eu agradeço. E se você consegue compreender que eu, como seu irmão, tenho aqui a melhor das intenções para salvar você, eu também agradeço. Eu digo para salvar você porque eu estou tentando te conscientizar de um erro. E se essa é a parte, que me compete, se eu tenho esse direito de lhe avisar, já que o autor lhe avisou e você não prestou atenção, eu estou aqui para enfatizar somente para aqueles que têm dificuldade de leitura, para entender que racional é uma coisa só, que estudante de cultura racional é uma coisa só, que a comunidade racional é uma coisa só, e que raciocínio une, e que o pensamento divide. Um abraço. Salve, salve.